Olá e bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo hoje para falar das declarações de semana passada do ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, que chocaram uma boa parte do país. Declarações onde o ministro compara os servidores públicos a parasitas, né? Parasitas que, sugando todo o sangue do seu hospedeiro, uma vaca, né? Está matando esse seu hospedeiro. E foram declarações que chocaram, assustaram, porque talvez se tivessem sido ouvidas numa mesa de bar, num botequim, tomando uma cerveja, uma cachaça, numa discussão entre dois amigos que não sabem do que estão falando, mas estão ali se divertindo, aquilo ali no dia seguinte seria simplesmente esquecido. Mas isso vindo da maior autoridade, a palavra autoridade vem de autor, daquele capaz de criar, daquele capaz de ditar rumos para a gente poder levar a nossa nação para um lugar melhor, elas são absolutamente descabidas, são agressivas, são cruéis, são desprovidas de nenhum tipo de empatia, tudo que a gente puder imaginar. Mas tem um outro dado nessa mesma fala do senhor Paulo Guedes que me deixou talvez até mais indignado, revoltado, que é quando ele fala que o servidor público, o funcionário público, os salários, né, dos servidores públicos já são responsáveis por 90% da receita, né? O governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário. E eu fico impressionado, assim, indignado talvez seja uma palavra melhor, com a falta de compromisso com a verdade que as autoridades têm para ficar soltando números assim. E talvez mais impressionado ainda com o fato das pessoas ouvirem esses números, acreditarem e não fazerem qualquer tipo de conta básica. Porque você pode dizer, mas a gente acredita porque a gente não sabe o número no detalhe. Mas quando a gente está falando de percentual, gente, as coisas meio que tem que somar 100%, né? Então, eu não sei se vocês percebem, a gente acabou de sair de uma discussão cheia de mentira relacionada à reforma da Previdência, onde o governo falava que os gastos com a Previdência, eles passavam de 50% do orçamento do governo. E antes, alguns anos antes que essa reforma da Previdência começa ali no governo Temer, as discussões, eles falavam que até 2024 ela ia ser responsável por, a Previdência, se a gente não fizesse nada, por 82% do orçamento público federal. E aí a gente não vê como é que uma coisa pode ser 90%, o outro 80%. Aí ele vai dizer, não, é 90% da receita, não é do orçamento. Mas compara o tamanho da receita, compara o tamanho do orçamento brasileiro para você adaptar. Você vai ver que não fecha a conta, não fecha os 100%, porque 100% do orçamento é o que você gastou. Não tem como gastar mais do que 100%, porque por definição você gasta o orçamento. Não dá. Entendeu? E aí você olha, ainda tem outras coisas na Constituição, olha o artigo 212 da Constituição, que fala quanto tem que ser gasto com educação, 18% no nível federal, 25% nas esferas municipais e estaduais das receitas, ou seja, ali você já gasta 25%, né, e 18% na esfera federal. Se olha o artigo 198 da Constituição, é obrigado a gastar 15% da receita que você tem com saúde. E aí como é que pode gastar 90% desse negócio? Não fecha a conta. É claro que é mentira. É claro que não é verdade esse número, gente. Como é que vocês não somam os 90% com 82% com o que está escrito na Constituição, que são os 25% com os 15%? Aí tu fala assim, cara, tem alguém mentindo nessa história. Tem alguém que não está falando a verdade nessa história. E a gente tem que se fazer esse questionamento. A gente não pode, na era da informação, na era que um Google te dá as informações todas, aceitar. E quando a gente vir que isso é mentira, a gente não pode se calar. A gente tem que exigir que a gente tenha a verdade dos números, pelo menos. Se a gente não tiver a verdade das pessoas, se a gente tiver artistas, personagens políticos que ficam inventando um mundo que eles acham que vai acontecer para tentar fazer essa sociedade desigual cada vez mais desigual e se aproveitar cada vez mais disso,
caramba, contra isso, contra essa atuação deles, a gente não pode nem fazer muita coisa, mas em relação à verdade dos números, como é que o ministro da Economia solta assim que 90% está sendo gasto, da receita está sendo gasto com salários? E a gente acabou de ouvir que também 80% ia ser gasto com previdência e a gente não vai somando os números. Não fecha a conta. A verdade é que o Brasil hoje tem 12 milhões de servidores públicos ativos no nível federal, estadual e municipal, que são responsáveis, junto com suas famílias, pelo sustento de quase 50 milhões de brasileiros e que recebem por ano 700 bilhões de reais. Você sabia que os 200 bilionários do Brasil, do ano passado para esse ano, segundo a revista Forbes, né, ganharam quase 300 bilhões de reais? É isso mesmo. A gente está comparando, olha lá, 12 milhões de pessoas com 200. São 60 mil vezes mais pessoas, ganhando menos de 3 vezes mais. E o demônio é o servidor público. Você sabia que por ano são pagos mais de 400 bilhões de reais em juros da dívida pública federal? E sabe em troca de quê? Em troca de nada, em troca de trabalho nenhum. Com esses 400 bilhões de reais, nenhuma criança foi atendida, nenhuma criança foi educada, nenhum incêndio foi apagado, nenhuma pessoa foi presa, nenhuma lei foi cumprida, nada, serviço nenhum. Um dinheiro dado pelo Estado em troca de nada, mas esses a gente não fala. Esses que são responsáveis por 40% do orçamento, é isso mesmo, se você for pegar o que você paga de juros, mas a amortização de dívida é quase 1 tri por ano. Dessas pessoas não falam. E o Brasil, comparado com outros países do mundo, será que a gente tem muito servidor público? Veja que o Brasil tem 12% da sua população ocupada, dados do OCDE, como servidores públicos. Sabe quanto é que é na Austrália, o país que a gente usa como símbolo de neoliberalismo? É 18%. Sabe quanto que é na Inglaterra? Ali perde 25%. Na Suécia, quase 30%. Noruega, Dinamarca, quase 35%. O Brasil tem muito menos servidores públicos do que a média dos países do OCDE. Você sabia que esse dinheiro que esses servidores públicos ganham, boa parte volta para o governo como impostos que eles pagam, porque são pessoas, a maior parte delas, classe média no país? E essas pessoas gastam quase tudo aquilo que elas ganham? Ah, não são classe média não, porque aquele juiz ganha acima do teto. É essa confusão que você faz. Esses servidores públicos são professores, são enfermeiras, são pessoas que limpam espaços públicos, são pessoas que apagam incêndios, são pessoas que estão ali lutando para que a lei seja cumprida, são pessoas que arriscam suas vidas. Não é o juiz que ganha muito mais do que o teto, porque o juiz que ganha muito mais do que o teto, o governo sequer foi capaz de falar o seguinte: olha, ninguém pode ganhar mais do que o teto. A medida do governo super radical foi falar o seguinte: vamos aumentar o imposto daquilo que as pessoas ganham acima do teto. Que governo corajoso é esse, que não tem coragem de não deixar as pessoas ganharem acima do teto e cumprir o que está escrito na Constituição? É isso. O serviço público no país, ao longo das últimas décadas, aumentou absurdamente a produtividade. Pode melhorar muito ainda, mas, por exemplo, só para a gente pegar atendimentos ambulatoriais, dobrou de 2003 para 2013, por exemplo, que você não tem os dados agora de 2019 ainda, mas nessa década dobrou o número de atendimentos ambulatoriais. A gente está achando que está comparando a mesma coisa, né? E aí a gente fica sempre naquela história: ah, porque a telefonia, se a gente não tivesse privatizado até hoje, teria que botar no imposto de renda o nosso telefone, custava milhares e milhares. Será que estaria mesmo? Será que não teria evoluído também como tudo? Você sabe quais são as 3 empresas, na verdade as 4, que eu falei 3 para a gente ter um pódio, né? Primeiro, segundo, terceiro, medalha de ouro, prata e bronze, que lideram o ranking de reclamações no Brasil, dado público também, Google, gente. São 3 de telefonia, essas que foram privatizadas. Então as empresas que têm maior número de reclamações do país são empresas que eram estatais e foram privatizadas. Aí a 4ª também é de telefonia, a 5ª é um banco, um dos 2 maiores bancos do Brasil, esse mesmo que é a favor das privatizações. O ranking de reclamações do Brasil são empresas privatizadas e bancos. Os primeiros lugares todos. Você sabia disso? Então, e os Correios, por exemplo,
que não foram privatizados? Não estão. Entre os 20 que tem mais reclamação no Brasil, eles têm um índice de satisfação muito melhor e se modernizaram ao longo do tempo. Não quer dizer que você não tem muito que melhorar no serviço público. É claro que tem, principalmente em relação à burocracia. Vocês sabem que eu sempre falo dessa questão de geração de riqueza, que a gente tem que gerar riqueza porque a gente vive consumindo riqueza. Então a riqueza acaba se a gente não gera riqueza nova. E se você tem um Estado muito burocrático, você tem muita gente recebendo para fazer um trabalho que não gera riqueza nenhuma. Então essas pessoas, os carimbadores que a gente tem na cabeça, que cada vez tem menos já, mas beleza, vamos lutar para que cada vez tenha menos ainda. Entendeu? Vamos lutar para que os processos sejam cada vez mais digitalizados, a gente use menos papel, não só para otimizar o processo de geração de riqueza, mas para fazer com que seja mais responsável ambientalmente, seja mais responsável socialmente. O serviço público, ele tem uma diferença de salário entre homens e mulheres, brancos e negros, muito menor do que da iniciativa privada. A iniciativa privada é mais preconceituosa, a iniciativa privada é mais machista, a iniciativa privada trata pior seus funcionários, desrespeita as leis trabalhistas. E a gente não fala isso também? Por que a gente não fala que o serviço público ele é um ambiente muito mais saudável para as pessoas do que a iniciativa privada? Por que a gente demoniza pessoas que existem para servir aquilo que muitos de nós não estaríamos dispostos a fazer? Entrar em zonas de guerra para poder dar aula? Entrar em zonas absolutamente desprovidas de uma segurança qualquer em todos os sentidos, segurança física, mas segurança no quesito saúde, no quesito mental, psicológico, para poder fazer um atendimento ambulatorial, uma pessoa que está ali morrendo, ou porque tomou um tiro, ou porque está uma criança com uma diarreia, porque não come nada que seja saudável, bebe água numa vala de esgoto. Isso fica parecendo que é exagero, ninguém bebe água em vala de esgoto. Vai dar uma volta no país que você mora para ver onde é que as pessoas bebem água quando elas são pobres. Os restos de comida que elas comem. A gente não pode aceitar os 90%, os 80%, os 50% de uma maneira passiva como a gente está aceitando. A gente tem que encarar essa luta com honradez, porque esses irmãos e irmãs que vivem para nos servir não são os juízes que ganham 100 mil reais, ou o outro que está lotado na Secretaria de Obras do município que ganhou um monte de dinheiro roubando. Claro, todos nós somos contra isso. Tu conhece alguém que fala, isso eu sou a favor? Agora olha os números de quantas pessoas a gente está sendo injusto, quantas pessoas a gente está tratando de maneira indigna e o quanto isso representa para a gente crescer como nação. Os países que mais têm crescido no mundo, que mais têm oferecido saúde para os seus cidadãos, são países que têm uma capacidade de serviço público muito maior do que a nossa, empregam muito mais gente no serviço público que a nossa, gastam mais com o serviço público que a gente. Na Europa, a onda agora é reestatizar, porque privatizaram deu tudo errado. A gente fala sobre isso num outro vídeo. Mas na França, só na França, mais de 100 empresas de água e saneamento reestatizadas. Na Alemanha, mais de 300 empresas ao longo dos últimos 15 anos foram reestatizadas, ou remunicipalizadas, ou renacionalizadas. Isso está acontecendo em vários outros países da Europa. Por quê? Para garantir a qualidade, para as pessoas estarem juntas, para ser uma nação, para existir o serviço e não a exploração. Essa é a diferença. A iniciativa privada explora e vê quanto que dá para tirar. O serviço público serve, e daí o nome servidor. Sejamos um pouco mais coerentes na nossa luta e na nossa crítica. Aos servidores públicos, todo o meu apoio, toda a minha solidariedade. Porque eu sei que vocês também querem um Estado mais moderno. Vocês querem um Estado com mais tecnologia embarcada. Vocês querem um Estado que possa ter mais produtividade, porque vocês são beneficiados com isso. Vocês vão conseguir entregar mais serviços, que é tudo que vocês querem, porque vocês decidiram dedicar a vida de vocês a servir. Estamos juntos nessa. E a todos nós que ficamos na plateia, com tomates e ovos na mão, que a gente seja um pouco mais justo, digno e coerente. Um abraço e até o próximo vídeo.